Hoje eu quero falar sobre suporte para toda a vida. A Bíblia diz, lá em Efésios, também Colossenses, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu fico pensando, se nós como seres humanos, especialmente nós cristãos, entendemos essa palavra suportar uns aos outros em amor. Eu quero apenas compartilhar a minha experiência de vida, o que eu tenho aprendido, entendeu? E estou aprendendo. Suportar é um mandamento, é uma orientação bíblica para a comunidade cristã de forma especial. É um princípio que serve para todos os seres humanos, mas de forma especial para os cristãos. Aqueles que já têm uma nova vida em Cristo Jesus, já têm a mente de Cristo, já entendem a vontade de Deus. Porque não é fácil suportar uns aos outros. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros e em amor, é porque Deus sabe das nossas falhas de caráter, Deus sabe das nossas mazelas, Deus sabe das nossas fraquezas. Está lá escrito, suportai-vos uns aos outros em amor. E Deus sabe também que se você não viver assim, com mais um desses princípios, você não vive perto de ninguém. A não ser que você aprenda a suportar as pessoas. Suportai-vos uns aos outros em amor. Eu penso que a maioria de nós, a gente não tem noção como as pessoas nos suportam. Você já pensou como que sua esposa te suporta? E ela só te suporta porque ela é sua esposa? Você já parou para pensar que o seu esposo ele te suporta e só te suporta porque você é a esposa dele? Os seus filhos te suportam porque são os seus filhos. Se fosse outra pessoa, não te suportaria. Os seus pais te suportam porque são os seus pais. Que se não fossem os seus pais em amor, não te suportaria, querido filho. Você sabia? Suportar e ser suportado. É interessante que a gente não tem muita noção, não. A gente está na igreja e a gente não tem noção como que as pessoas têm que suportar a gente. A nossa chatice, a nossa inércia, o nosso pavio curto, a nossa cara feia, né? As nossas piadas sem graça, a nossa intolerância, o nosso silêncio angustiante, a nossa falta de fruto. A gente está no nossa empresa, no emprego, a gente não tem noção não o que as pessoas suportam na gente, né? Sua chatice, a sua lentidão. O patrão te suporta. Muitas vezes o patrão está com você porque ele precisa de você. Mas você não tem noção disso, você nunca parou para pensar sobre isso. Mas gostaria que você pensasse sobre isso, meu irmão, meu amigo. A Bíblia diz que suportai-vos uns aos outros em amor. Então só é capaz de suportar quem suporta em amor. Por que as pessoas te suportam o tempo todo? E na hora de você suportar as pessoas, você não consegue suportar as pessoas. Você é todo sensível, você é toda sensível. Suportar, a palavra suportar, quer dizer aguentar firme. Tolerar. Suportar quer dizer colocar-se abaixo, né? Dar o suporte. Não tem aquelas cantoneiras
que a gente coloca aqueles armários, que a gente faz em casa, né? Coloca a taubinha e aquelas cantoneiras de ferro. Aquilo ali é o suporte. E o suporte precisa ser para toda a vida. Por que o casamento se desfaz? Porque você não quer suportar a sua esposa. Você não quer suportar o seu esposo. Mas a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos por quê? Porque vocês têm falhas, vocês erram, vocês têm falhas de caráter, vocês saem do controle, perdem a paciência. Então, uns aos outros precisam se suportar para conseguir caminhar junto, para abençoar um ao outro. Se um cair, o outro levanta. É essa a ideia de Deus para mim e para você. Por que as pessoas te suportam e você não é capaz de suportar as pessoas? Eu acho interessante que casamentos se desfazem, relacionamentos se desfazem, porque as pessoas não querem servir de suporte. Mas a Bíblia diz, sirva de suporte uns aos outros, suportai-vos uns aos outros em amor, para que vocês possam viver. Esse é o chamado de vocês, no relacionamento uns com os outros. Às vezes, o seu líder de ministério precisa suportar você, suas brincadeiras, seu mau humor. Às vezes, os seus pais têm que suportar você, filho. Mas na hora de você suportar o seu líder, você não aceita. Na hora de suportar os seus pais, você não aceita. Talvez você não pode pensar, se você perguntar talvez ao seu cônjuge, perguntar ao seu líder, ao seu pastor, ao seu patrão, perguntar às pessoas que convivem com você, você olha o erro das pessoas, você fala que as pessoas são chatas, você não aguenta suportar as pessoas, você não tem nem noção o quanto as pessoas têm te suportado em amor. Talvez sua ficha não caiu ainda. Como é que a vida funciona? A vida funciona o seguinte, eu te suporto e você me suporta, em amor. Isso no casamento, isso nas igrejas, isso na empresa, isso com o vizinho, isso em todas as áreas, em todos os níveis. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. E se nós suportamos uns aos outros, nós perseveramos na vida. Nós perseveramos no emprego. Nós perseveramos no ministério. Suportar é não desistir do outro. Por que você está desistindo? Eu tenho aprendido a suportar. Tem hora que dói, tem hora que é difícil. Vale a pena, sabe por quê? Porque Deus me suporta todos os dias. E Deus tem me ensinado que vale a pena. Porque você é muito importante para Deus. Os seus filhos são muito importantes para Deus. A sua esposa, o seu pastor, os membros da sua igreja, os seus irmãos em Cristo, os seus vizinhos, o seu patrão, os seus empregados, eles são pessoas importantes que precisam do seu suporte. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está vivendo agora. Eu não sei. Eu não sei quais são as circunstâncias, mas eu tenho aprendido na vida que se eu não for suporte para as pessoas, lá na frente, poderá faltar suporte para mim. Porque a vida funciona assim. Você colhe o que planta. Busque a Deus. Ame. O amor nos ensina. A vida nos ensina. Quando a gente aprende a suportar as pessoas, sabe o que a gente está aprendendo? A sermos humildes, empáticos, misericordiosos, amorosos, e estamos vivendo na íntegra a palavra do Senhor. Apenas suportar. Deus já te capacitou para isso. A Espírito de Deus já te capacitou para isso. Para suportar uns aos outros em amor. Um abraço,
Deus o abençoe. Amém? Suporte, hein? É isso aí.